Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a nossa segunda aula de revisão de conhecimento bancário para a prova da Caixa 2024. Gente, nessa parte aqui, o que é importante aqui no nosso material? Na questão dos integrantes do sistema financeiro, a gente já falou sobre alguns básicos, mas a gente tem que entender bem aqueles que são os principais, tá? Porque vão aparecer na tua prova. Esse que a gente vai falar agora vai estar lá na tua prova, não tem como ele não aparecer, tá? Seja numa questão ou seja no meio de alguma coisa, de alguma afirmação, que é a questão do Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho Monetário Nacional, a gente, só para relembrar, cada vez que vocês virem na prova esse nomezinho chamado conselho, sempre que tiver o nome conselho, ele é um órgão que faz normas para alguma coisa, tá? Então, esse Conselho Monetário Nacional, ele é o principal órgão que faz as normas e ele é chamado de órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, tá? Esse órgão é o órgão mais importante de todo o Sistema Financeiro Nacional. O que eu tenho que saber dele, além de ele ser o máximo, tá? Que ele é composto por 3 políticos. Vamos colocar aqui os políticos que compõem, tá? Primeiro, esse ministro da Fazenda. Eu tenho que saber a composição desse Conselho Monetário Nacional. Ele só tem 3 componentes, eu tenho que saber o nome, esses 3, tá? Não o nome das pessoas, mas o nome do cargo deles. O primeiro é o ministro da Fazenda. O outro é o ministro do Planejamento e Orçamento. Orçamento, meu Deus do céu. Vamos lá, orçamento, tá? Esse ministro do Planejamento e Orçamento faz parte do CMN e o presidente do Bacen, tá? A diferença entre esses dois e o presidente do Bacen é que esses dois são ministros. Ó, ministro, mas o presidente do Banco Central não é ministro. Ele até tinha status de ministro, mas ele não tem mais agora, tá? Então, esses 3 carinhas aqui, o que pode cair numa prova? Perguntando lá, quem faz parte do CMN? Cuidado, são 3 ministros, 3 pessoas, tá? E eles são políticos. Políticos. Por quê? Porque o CMN é um órgão político. Então, tudo que falar de política na hora da prova. Política monetária. Quem está fazendo normas, que essa é a ideia do CMN? É o CMN. Quem está fazendo política de crédito? CMN. Quem está fazendo política cambial? CMN. Sempre, 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 sempre. Fazer política é coisa desses 3 políticos, tá? Então, até diz no materialzinho de vocês, ó, que a responsabilidade básica do CMN é formular política. O que é política? Política são ações de governo. Isso é política, tá? Política da moeda, chamada de política monetária, política do crédito, chamada de política creditícia, política do câmbio, que é a política cambial, tudo é regra do CMN. Eu tenho que lembrar disso aqui, tá? Fazer política é coisa de político. Depois vai lá dizer na prova que quem faz a política monetária, quem comanda a política monetária é o Banco do Brasil ou a Caixa, qualquer coisa. Não, é o CMN, tá? Agora, dentro dessas atribuições, o que eu tenho que pensar? Eu não posso ficar só decoreba de apostila, não é assim que funciona num concurso, tá? A gente tem que pensar, tudo aquilo que for fazer normas para o sistema financeiro, eu vou pensar no CMN, eu vou pensar no Conselho Monetário Nacional, eu tenho que pensar nele. Então, vocês têm várias coisas aqui embaixo que fala sobre fazer normas. O que eu quero que vocês entendam e pensem na hora de ler uma apostila ou material? Pensem assim, isso é algo que está executando? Ele está executando um trabalho? Ou ele está fazendo normas, ou ele está fazendo regras, tá? Normas e regras, regras. Se estiver fazendo normas e regras, eu estou falando do CMN, tá? Essa é a ideia deles. Então, assim, ó, só para a gente entender lá no iniciozinho, ele diz assim, orientar a aplicação dos recursos, blá, 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 blá. Se é orientar, não é uma coisa de execução,
ele está orientando, está fazendo uma regra, está fazendo uma norma. Então eu sei que é o CMN. Agora, quando diz aqui, ó, zelar pela liquidez e solvência, eu quero que vocês saibam o que é liquidez e o que é solvência. A gente falou do risco de liquidez, tá? Que o risco de liquidez tinha a ver com dinheiro, né? Tinha a ver com dinheiro, tá aqui, ó. Tinha a ver com transformar alguma coisa em dinheiro. Então, o risco de liquidez, ou seja, essa liquidez que está aqui é ligada ao risco de liquidez, que é a facilidade ou não de eu transformar alguma coisa em dinheiro. Então, o objetivo do CMN é zelar para que isso aconteça, para que eu consiga transformar o dinheiro que eu tenha em dinheiro, ou melhor, as aplicações que eu tenho em dinheiro, aquilo que eu tenha em dinheiro, tá? Essa é a ideia dele. E também zelar pela solvência, tá? Solvência tem a ver com saúde. Saúde financeira. Solvência é saúde financeira. Então, a ideia do CMN é que as instituições tenham saúde financeira. Porque se as instituições financeiras que a gente falou na outra aula, se elas têm saúde financeira, elas conseguem devolver o teu dinheiro quando você deposita lá. Essa é a ideia do CMN, tá? Então, tem aqui vários itens para vocês lerem, ok. Um itemzinho eu quero que vocês marquem aqui, ó, que é disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, porque já caiu em prova, tá? Isso aqui. Então, o CMN, ele faz regras, disciplina o crédito, né? Fazendo regras para todas as modalidades. E aí dizia na prova, numa questão, é para quase todas ou para algumas modalidades, alguma coisa assim, tá? Mas é para todas as modalidades de crédito, certo, gente? Vamos ver o que tem mais importante. Esse aqui, ó, marquem de novo isso aqui que eu já coloquei marcadinho aqui, ó. Que a ideia do CMN é oferecer taxas de juros favorecidas para atividades agropecuárias. Apesar de que a gente sabe que, ó, primeiro, por que o agro tem taxas favorecidas ou taxas menores? Porque a grande ideia do governo é vamos produzir comida, vamos ajudar os produtores a gerar alimento na nação. Porque quando a comida estiver cara, a coisa vai estar difícil. Isso gera inflação, isso gera problema, tá? Então, existem taxas favorecidas para o agro. Tenho que pensar também que o governo também interfere na parte de habitação. Porque o governo também, tá? Habitação. O governo também, ele ajuda nessa parte da habitação com o Minha Casa Minha Vida para a população de baixa e média renda, né? Que nem a gente falou, média renda porque é um valor de até R$8.000 por grupo familiar que tu pode ganhar, tá? Que a tua renda, remuneração bruta familiar não pode passar de R$8.000 para ter direito ao Minha Casa Minha Vida, tá? Ok. Vamos ver o que tem mais aqui de importante. Leiam isso aqui. Como eu disse, ó, do ponto de vista, eu estou olhando para alguém fazendo norma, fazendo regra, é o CMN. Eles estão falando do CMN. É a única coisa que eles podem fazer na hora da prova, tentar confundir dizendo que quem está fazendo alguma norma é o Bacen ou é algum outro órgão, tá? Cuidem disso. O CMN é um órgão, então, normativo. Ele não executa a tarefa. Não adianta lá a prova dizer que o CMN executa a tarefa. Tá mentindo. Não é assim, tá? O CMN não executa tarefas. Ele apenas normatiza. Ok? Ok. Política. Reuniões. Deixa eu ver o que tem mais de interessante, que é importante. Esse aqui é legal, cara, porque assim, ó, antigamente no CMN lá, ele tinha algumas comissões chamadas de consultivas. Já que o CMN é formado por 3 políticos, que a gente acabou de ver, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central, esses 3 caras não conseguiam trabalhar sozinhos. Então eles tinham um monte de comissões consultivas que tinham o objetivo de se consultar, já que as comissões eram consultivas. Hoje em dia, essas comissões elas foram revogadas da legislação, não existe mais na legislação por causa da autonomia que foi dada ao Banco Central, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não existem mais comissões consultivas, mas uma comissão ela continua existindo, que é uma chamada comissão técnica da moeda e do crédito, que eles chamam de COMOC, né? Que é a comissão técnica da moeda e do crédito, que vai auxiliar, que vai assessorar, não é exatamente uma comissão consultiva. Mas essa comissão,
ela continua existindo, mas as comissões consultivas não existem mais. Fechou? Banco Central. Gente, Banco Central é outro órgão extremamente importante que deve aparecer lá na hora da tua prova. Dificilmente uma prova não aparece Banco Central, porque ele tem tudo a ver com algumas coisas que a gente tinha colocado, inclusive, tá na outra aula, na parte das autarquias ali. Quem são as autarquias? Só para a gente relembrar: o Bacen, a CVM, a SUSEP e a Previc. Cada uma, meu Deus, olha lá. Cada uma na sua área de atuação, tá? O Banco Central nas instituições financeiras, CVM nas instituições das sociedades anônimas de capital aberto, SUSEP, Previdência aberta, seguros e capitalização, e a Previc, Previdência fechada. Isso aí, tranquilo, a gente viu na outra aula, tá? O Banco Central, ele atua principalmente com as instituições financeiras em geral, tá? Instituições financeiras, principalmente bancos, essa é a grande ideia. Ele vai fiscalizar os bancos. Então, esse Bacen é o principal órgão executivo, porque ele vai fazer a execução. Ele autoriza, fiscaliza, pune. Agora, o grande objetivo do Banco Central, isso foi colocado agora por essa lei complementar, agora de 2021, que é uma atualidade, porque isso ainda não apareceu em prova, tá? Ainda não vimos em prova isso aqui. O Banco Central, ele tem um objetivo básico aqui de assegurar a estabilidade dos preços. Isso aqui é importante porque o que é assegurar a estabilidade de preço? O Banco Central se tornou o responsável pela estabilidade do dinheiro na economia, a estabilidade dos preços, a estabilidade daquilo que a gente compra. Então, quando acontece o que a gente chama de inflação, então tem um problema que o Banco Central tem que resolver hoje em dia, tá? Então, assim, ó, depois vai aparecer ali, mas eu vou colocar aqui, ó, inflação. O que é a chamada inflação, tá? O que é a chamada inflação? A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços, ou seja, do dinheiro que a gente gasta para fazer as compras, para comprar as coisas. Então, se ela é o aumento contínuo e generalizado, quer dizer, é um aumento contínuo e generalizado, não é só um produto. A gasolina está cara, então a inflação ocorreu por causa da gasolina. Não é só por causa do preço, pode ser que tenha influência do preço, do aumento dos combustíveis, assim. Agora, não é o preço do tomate, o preço da batata, o preço de qualquer alimento em si, mas é o aumento generalizado dos preços. E isso causa inflação. E o que é a inflação, tá? A inflação, ela causa um problema gravíssimo, que é a perda. A perda do quê? A perda do poder de compra, tá? Do poder de compra. Essa perda do poder de compra quer dizer o seguinte: quando o que eu comprava há 10 anos com 100 reais, hoje eu não compro mais. Hoje eu saio, né, vou em algum lugar comprar comida e com 100 reais no máximo eu volto com 2 sacolinhas, né? Então é assim que funciona. Por quê? Porque quem sabe eu juntava meio carrinho cheio há 10 anos atrás com 100 reais, hoje eu com 2 sacolinhas, olha, tá meio forte o negócio. Então, isso é perda do poder de compra. A ideia do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, para não deixar os preços crescerem, tá? Essa é a grande ideia dele. E de acordo com a Lei Complementar 179 de 2021, que a gente viu, o Banco Central tem objetivos complementares, tá? Esses objetivos são zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Eu acredito que isso ele já estava fazendo antigamente, tá? Zelar pela estabilidade do sistema financeiro, já que ele é um órgão executivo, ele fiscaliza os bancos, ele está sempre perto dos bancos fiscalizando. Eu acredito que isso já existia nos tempos antigos, tá? Agora, o que é mais novo aqui
pro Banco Central? É isso aqui, ó. Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, tá? O que são essas flutuações do nível de atividade econômica? Esse aqui, ó. Esse trabalho de assegurar a estabilidade dos preços, que a atividade econômica não caia demais, ou até não suba demais. E por incrível que pareça, a atividade econômica está muito alta, as pessoas estão comprando muito. Isso é ruim? É ruim. Se as pessoas têm muito dinheiro, é ruim? É ruim. Por quê? Porque as pessoas não poupam dinheiro, elas não vão ter dinheiro para guardar, elas não querem guardar dinheiro, elas não querem ganhar mais para guardar mais, elas querem gastar mais. Concordam? Então, se as pessoas gostam de gastar mais, esse é o objetivo, se todo mundo tivesse muito dinheiro, o que acabaria acontecendo? As empresas aumentam o preço e isso gera inflação, tá? E o último itemzinho aqui, ó, é fomentar o pleno emprego, que é um objetivo também do Bacen. Fomentar o pleno emprego não é apenas a gente aumentar a quantidade de empregos que existem hoje no país. Não, não é somente isso, tá? Mas a questão desse pleno emprego tem a ver com empregar os recursos da melhor maneira possível, para que não existam recursos ociosos, recursos parados. Fechou? Vamos lá. Gente, sobre o Banco Central, o que mais que eu tenho que saber aqui? Porque o Banco Central é importante, eu vou ter que dar uma atenção aqui, ó. Ó, o Banco Central é uma autarquia, apesar de que, voltando ali em cima um pouquinho, ó, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, todas autarquias, todas as instituições que trabalham com supervisão no banco, lá no sistema financeiro, são autarquias, tá? Então lá, só que o Banco Central, vejam aqui o que diz aqui, ó, que ele tem uma natureza especial caracterizada por ausência de ministério. Ausência de vinculação ao ministério, isso é uma coisa nova também dessa legislação, dessa lei complementar 179, tá? Essa lei complementar, ela deu ausência de vinculação. Antigamente, o Banco Central só podia fazer aquilo que o CMN mandava. Agora não. Agora o Bacen é um órgão, ele é um órgão autônomo, ele tem autonomia, é um órgão que se manda, tá? O Banco Central é um órgão que tem autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Então, ele se manda, ele se paga, o Banco Central, ele não deve mais satisfação. Claro, não dever satisfação para o CMN, mas ele tem uma certa supervisão do governo federal. De que maneira, tá? O Banco Central, ele tem em algum lugar, não sei onde é que está exatamente, não sei onde é que está aqui. Mas assim, ó, tá aqui, ó, aqui na caixinha, meu Deus. Ó, a cada 6 meses, onde é que está escrito? Ó, a cada 6 meses, o Banco Central tem que ir lá no Senado, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, ou seja, a cada 6 meses, o Banco Central tem que ir lá e explicar para o Senado, apresentar um relatório de inflação, explicando as suas ações. Só isso, tá? Mas não que ele seja mandado por algum outro órgão, tá? Não tem subordinação a órgão nenhum, tá? O Banco Central, outra coisa que eu quero destacar aqui é que vocês marquem isso aqui, ó, diretoria colegiada. Aqui, vocês têm aqui o que é uma diretoria colegiada, mas assim, ó, eu quero destacar a questão da diretoria colegiada. Como é que funciona a diretoria colegiada do Banco Central, tá? Eles têm assim, ó, uma mesinha lá, vamos botar uma mesinha aqui, tá? Pra gente visualizar isso. Eles têm assim, ó, Banco Central, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diretores. Essa é a ideia do Banco Central. Ele tem 9 diretores. Eu tenho que saber disso? Tem. E a diretoria colegiada é uma diretoria de especialistas. Esses caras sabem bastante, cada um dentro da sua área, tá? Então eles são especialistas e eu preciso saber que existe uma diretoria colegiada composta de quantos membros? Aí vira um problema. Por quê? Porque se eu tiver que contar aqui, eu vou contar 8 e mais 9 membros. Então na prova eles podem pedir que são 9 membros, tá? Ou que são 8 membros mais o presidente do Bacen, tá? Mais o presidente. Então são 8 diretores mais o presidente do Bacen.
Então, o presidente do Bacen também é um diretor, só que ele é o cara que comanda, ele tem o voto de qualidade, que a gente chama, que é o cara que vai desempatar se eles votarem em alguma coisa, 4 de um lado, 4 do outro, tá? Então, isso é importante. Tanto faz a prova aparecer com 9 ou com 8, está correto. 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, tá? Essa é a ideia dele aqui. Vamos continuar aqui, ver o que tem mais legal aqui. Ok, presidente, tadanana. Vocês podem ler tudo isso, eu deixo vocês ler tudo, tá? Podem ler, eu imagino que você já tenha até lido isso aqui. Vamos lá. Gente, ó, atribuições e competências básicas, eu vou destacar algumas coisas, porque algumas coisas saíram do CMN, com essa história dessa lei complementar 179, algumas coisas foram retiradas da lei 4595, aquela lei básica do sistema financeiro. Então, eu não posso dizer exatamente que ele foi para a mão do Banco Central, mas tudo indica que pela autonomia do Banco Central ele vai trabalhar com essas coisas. Então, algumas coisas tem aqui, ó, sobre como adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia e seu processo de desenvolvimento. Era uma frase mais ou menos assim que tinha, que era ligada ao CMN. Ok, agora, adaptar o volume dos meios de pagamento, isso tem muito a ver com o Banco Central. O que são os meios de pagamento? Vocês têm aqui, ó, o que é o dinheiro, tá? Ó, meio de pagamento. É as formas, os meios que as pessoas têm de pagar suas contas. O que a gente precisa para pagar conta? Dinheiro. Essa é a grande ideia. Para pagar conta tem que ter dinheiro. Então, é o dinheiro mais o que tem ali um tal de... Ó, tem ali um tal de depósito à vista. Depósito à vista. Agora, o que é uma conta de depósito à vista, tá? Uma conta de depósito à vista é uma conta chamada conta corrente. Conta corrente. Isso é importante por quê? Porque na hora da prova eu já vi provas em que caía só isso. Perguntando, a conta de depósito à vista é também chamada de conta corrente. Isso. Por que é depósito à vista? Porque eu deposito e eu já posso sacar. Então eu já posso ver meu dinheiro logo depois de eu depositado. For lá, deposito de manhã, saco de tarde o meu dinheiro, normal. Conta corrente é assim que funciona mesmo, tá? Se eu tivesse um outro tipo de conta, um investimento, que daí eu teria que baixar depois desse investimento, às vezes leva 5 dias úteis para eu conseguir meu dinheiro de volta, tá? Mas a conta corrente, ela tem total liquidez. Eu posso simplesmente depositar de manhã e já sacar de tarde, bem tranquilo, tá? Então, essa é a ideia. Aqui, então, fala sobre a questão da inflação também. Ah, marquem isso aqui que é importante, ó, o IPCA. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Importante, já vi cair em prova, tá? Dizer que o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é o índice oficial de inflação no Brasil. Não importa dizer que é o IBGE, alguma coisa assim que calcula o índice, como é que ele é calculado, não cai para nós, tá? Exatamente para nossa prova. Cai lá para uma certificação bancária depois, para fazer uma CPA 10, CPA 20, CE, alguma coisa assim. Isso vai acabar eu tendo que saber, mas agora não. Agora só basta saber que o IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, para se calcular, tá? Vamos lá. Isso aqui eu também quero que vocês saibam, ó. As metas da política monetária, a primeira ideia aqui que eu não vou nem continuar com a frase, só vou perguntar para vocês. Metas de política. Quem é que faz política? Quem faz política é o órgão político CMN. Não é o Banco Central. Não é o Banco Central, cuidem disso aqui. As metas de política monetária são estabelecidas pelo CMN. É isso que diz aí. Agora, compete privativamente ao Banco Central conduzir, executar, fazer acontecer a política monetária para que essa meta se cumpra. Ou seja, quem faz as metas da política monetária? O CMN. Quem executa, quem conduz a política monetária? O Banco Central. Isso é o que está escrito na lei. Preciso saber o artigo 2º da legislação, dessa legislação nova do Banco Central. Tá? Ok, vamos ver. Coisas aqui que eu quero que vocês podem ler. Eu digo, leiam tudo que é importante, tá? Gestão do SPB, ok. Regula e administra. Emitir papel moeda.
Esse aqui vivia caindo na prova. Marquem esse aqui, tá? Porque emitir papel moeda vivia caindo em prova que o Banco Central é o cara que emitia a moeda e ele continua emitindo. A questão é que antigamente a gente dizia que quem tinha que autorizar a questão da emissão moeda, tá? Quem tinha que fazer a autorização, autorizar essa emissão era o CMN, tá? Só que o CMN não precisa mais autorizar essa emissão, ou seja, não existe mais a necessidade de autorização pelo CMN. O Banco Central, ele tem autonomia, ele se manda. Então, não existe mais isso. Agora, eu duvido que a prova perguntaria quem é que tem que autorizar a emissão de moeda, porque não é o caso, tá? Mas a questão da emissão de papel moeda continua sendo uma função do Banco Central. E isso é importante, tá? E se eu tiver que pensar mais um pouquinho aqui, vamos só pra gente ver, ó, com relação ao dinheiro. Antigamente, que é papel moeda, né, dinheiro na economia. Antigamente, o CMN autorizava, o Banco Central emitia, que é o que está ali, tá? E aí nós tínhamos ainda a impressão do dinheiro. Quem que faz a fabricação, tá? Fabricação do dinheiro. E quem faz a fabricação do dinheiro, quem fabrica? Quem faz a fabricação do dinheiro, quem fabrica, é a casa. A casa da moeda, né? La Casa de Papel. Então, a casa da moeda do Brasil é a casa onde tem a impressora. E todo mundo queria ter uma impressora de dinheiro, tá? E aí, quem faz a distribuição desse dinheiro, quem distribui dinheiro no sistema financeiro é quem? O carro forte? Não. É o Banco do Brasil. Legalmente é o Banco do Brasil que faz a distribuição de dinheiro no país, tá? Eu não acho que isso vai cair, porque normalmente cairia quem autorizava, que era o CMN, depois quem emitia, que é o Banco Central. Quem sabe cai alguma coisa sobre emitir moeda. Isso aí pode ser importante. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui. Realizar normatizar operações de redesconto. Depois eu vou falar sobre redesconto, tá? Ok. Títulos públicos federais. Agora não tem mais como fugir. Eu vou ter que trabalhar essa parte de títulos públicos. Depois eu falo sobre a parte do redesconto. Gente, olha só. Títulos públicos federais. Isso aqui é importante. O que é um título público federal? Basicamente, assim, se eu fosse pensar assim, sem entender nada de conhecimento bancário, sem ir muito longe, eu diria assim, é uma forma de você emprestar dinheiro, emprestar o teu dinheiro para o governo federal. Governo federal. Ah, mas então eu emprestaria para o governo atual. Isso aí, então tu está emprestando dinheiro para o governo atual. Não, mas eu não vou emprestar dinheiro porque... e daí vai que ele não devolva o dinheiro. A questão é que é a seguinte. Quando eu empresto dinheiro para o governo, você emprestaria dinheiro para o governo federal? Quando você empresta dinheiro para o governo nesse formato de título público federal, uma coisa é certa. Que esse aqui, ó, esse é o tipo de investimento, título público federal, mais seguro que existe. Não, é verdade. Esse é o investimento mais seguro, considerado o investimento mais seguro que existe hoje. É tipo assim, só se o país quebrasse para ti não receber o dinheiro de volta, porque isso é garantido pelo governo federal, tá? Então, o governo federal é ele que faz essa parte de emissão de título público. Agora, se fosse agora a gente entender de onde vem o título público, aí é legal, porque olha só, o título público funciona da seguinte maneira. O governo federal, ele precisa de dinheiro, não é? Porque a quantidade de impostos, ela não é muito grande, né, no nosso país. Então a gente está pagando pouco imposto, então eles estão com muita despesa, estão precisando de mais grana. Então como é que o governo federal faz, né? Legal, né? Vamos pensar, o professor está irônico. Governo federal, como é que ele faz então? Gente, ele faz assim, ó, o governo federal precisa de dinheiro, além dos impostos, né, para cobrar. Então, ele faz o seguinte, ele pede para o órgão oficial dele, que é chamado de aqui, ó. Ah, meu Deus. Vou ajeitar aqui.
que é chamado de Tesouro Nacional, tá? Ó, então, o Tesouro Nacional, ele é que vai emitir título público. Agora, o que é emitir esse título público aqui, ó? Emitir, tá? Emitir título público. Emitir título público é fabricar um papel que é o título público federal. Tá? A emissão de título público vai fazer o quê? Ou seja, vai fabricar, vai emitir um título público. E esse título público vai ser negociado. Vai ser negociado aqui por meio do Bacen, tá? Ou até eu posso dizer que diretamente ele vai ser por meio do tal do Tesouro Direto. Já ouviram falar? Tesouro Direto, ele vai negociar diretamente com pessoas físicas, que somos nós que temos CPF, tá? Esse título público federal vai ser vendido, vai ser entregue ao Bacen para ele negociar, entregue à pessoa física, tá? E então essa pessoa física vai entregar o dinheiro para o Tesouro, vai entregar o dinheiro para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional vai fazer o quê? Vai levar o nosso dinheiro para o governo gastar, tá? Essa é a grande ideia aqui. Então, o que é um título público federal? Ele é um papel, ele é um documento que comprova que nós estamos emprestando dinheiro para o governo federal. Então, ele é uma, diz ali no material de vocês, né? Uma promessa de pagamento emitida pelo governo, representado pelo Tesouro Nacional. Primeira coisa que sempre cai em prova. Quem emite título é o Tesouro Nacional. Isso. Eles vão dizer que é o Banco Central que emite. Mentira. Quem emite título é o Tesouro Nacional. O que o Banco Central faz nessa história aqui? O Banco Central, ele vai fazer compra e venda. Ele vai fazer isso aqui que está na caixinha, ó. Negociar, comprar e vender. Isso é importante, tá? Ele vai negociar, vai comprar e vender títulos públicos e nós podemos comprar títulos públicos diretamente através do Tesouro Direto, que nem eu tinha falado. Ah, e outra coisa, o Tesouro Direto, tipo assim, e agora eu preciso meu dinheiro de volta. Então eu vou lá no site do Tesouro diariamente e posso devolver o título e pegar o meu dinheiro de volta, porque ele tem liquidez diária, tá? Outra coisa que o Banco Central vai fazer agora, ó. Determinar o recolhimento do compulsório. Agora sim, ó, o que é um compulsório? É bem, olha a ideia legal aqui que tem para a gente entender. Ó. Por exemplo, eu vou depositar R$100 na minha conta. O que vai acontecer com esses R$100 que eu deposito na minha conta lá no banco? Eu vou pensar assim, ó, o banco vai pegar, o banco lá, instituição financeira, eu vou colocar aqui, ó, IF. O banco vai pegar meu dinheiro e vai emprestar para outra pessoa. Não é bem assim, tá? Porque uma parte do nosso dinheiro, tá? Uma parte do nosso dinheiro é enviada compulsoriamente para o Banco Central. Para quê? Para que o banco, instituição financeira, ele não fique com todo o nosso dinheiro na mão, porque o banco emprestaria R$100, tudo. Mas como a gente, como tem esse Banco Central no meio, o Banco Central vai levar uma parte. Ah, mas eu tenho que saber o percentual que o Banco Central leva? Não, não precisa saber. Tá, mas eu tenho que saber o que é um compulsório, que é uma parte dos depósitos realizados nas instituições financeiras que são enviados ao Banco Central de maneira compulsória, de maneira obrigatória e sem juros. Ou seja, o Banco Central não paga juros para os bancos, para a instituição financeira por enviar dinheiro, não, tá? No formato compulsório, não. Existe, isso é um depósito que a gente chama de depósito compulsório, tá? Compulsório. Existem depósitos que eles são chamados de depósitos voluntários. Depósitos voluntários. Então, nesse caso de depósito voluntário, aqui o banco ganha juro. Por quê? Porque ele está fazendo um depósito voluntário, ele está voluntariamente, tipo assim, sobrou um dinheiro lá e o banco não vai usar, ele pode depositar no Banco Central e ganhar juros. Isso a legislação já permite, tá? Agora, o compulsório, que é aquela parte obrigatória que tem que ser enviado para o Banco Central, não rende juro para os bancos, tá? O compulsório pode variar, ok. O que nós temos aqui? Olha só que legal esse aqui.
Gente, olha, isso aqui, ó, essa partezinha aqui sempre caía nas provas, tá? Até faz uns tempos já que eu não vejo mais. Mas tem que ficar de olho, tá? O Banco Central pode fazer norma? A questão é, a gente trabalhou o Banco Central como um órgão executivo, que quem fazia normas era o CMN, tá? Mas o Banco Central sempre pôde, ou melhor, sempre, desde que a legislação permitiu, ele pôde fazer normas para algumas coisas muito, muito específicas, tá? E o mais importante que tinha aqui, ó, é com relação a normas da COMP, que é a compensação de cheques, e do mercado de câmbio. Então, esses dois aqui, eles existem há mais tempo. Então, o que eu tenho que lembrar disso? Que o Banco Central pode fazer algumas normas, sim, da compensação de cheques e do mercado de câmbio. O que é essa compensação de cheques? É aquela questão de eu depositar um cheque de outro banco naquela instituição financeira e o banco central ele vai fazer a norma de como isso vai acontecer. Então, vamos lá. Na Comp, o que eu quero que vocês entendam e lembrem com relação a isso, tá? Na Comp, nós temos o Bacen como aquele que faz a regra. O Bacen, ele vai fazer norma, tá? Mas quem é que vai executar? Quem que vai executar a história aqui, ó? Quem vai executar é quem vai executar a Comp, tá? Executa é o Banco do Brasil. Ele executa a Comp. Então, assim, quem faz a norma da compensação de cheques? Quem faz a norma é o Banco Central, porque é uma autorização específica. Quem executa a compensação de cheques? É o Banco do Brasil, porque ele tem essa função especial, por isso que ele é um agente especial junto com a Caixa e junto com o BNDES, que nem a gente viu na aula anterior, tá? Com relação a mais algumas normas que, tendo em vista que agora, tá, por causa dessa legislação nova, desde 2021, o CMN foi tirado algumas funções dele, a parte de compulsório e redesconto, eu até posso dizer que também tem normas editadas, feitas pelo Banco Central. Ele acaba sendo o cara que vai fazer as normas também dessa parte de compulsório e redesconto, ok? Agora, o que significa essa questão de redesconto? Eu falei do compulsório, mas não falei do redesconto. O redesconto nada mais é do que um empréstimo, tá? O redesconto é um empréstimo. Agora, quem é que pode fazer, o que é esse empréstimo, tá? Esse empréstimo é um empréstimo que o banco faz, que os bancos fazem com o Banco Central. É um empréstimo. Ou seja, quem está fazendo empréstimo é uma instituição, é o Banco Central, o Bacen, que está enviando o seu dinheiro emprestado para uma instituição financeira, tá? Agora sim, quando o Banco Central envia dinheiro para uma IF, tá aqui, esse Banco Central, a gente diz que a taxa que ele cobra, taxa de juros, é uma taxa punitiva. Por que ela é uma taxa punitiva? Porque quando um banco está pedindo dinheiro para o Banco Central, isso quer dizer que esse banco teve dificuldade financeira. Porque os bancos têm várias formas de conseguir dinheiro. Os bancos têm como pedir para nós, ou seja, captar recursos. O banco tem como pedir, trocar dinheiro entre eles têm como se emprestar dinheiro entre eles, que é uma das coisas mais adequadas também. E quando o banco não consegue dinheiro com mais ninguém, aí ele vai no Banco Central. Só que o Banco Central, para não jogar muito dinheiro na economia, para que o banco não tenha tanto dinheiro, ele restringe um pouco isso e aplica uma taxa de juros chamada taxa de juros punitiva. Tá? Então, a parte de redesconto é empréstimo bancário do Banco Central para os bancos, para uma instituição financeira, com taxas de juros punitivas. Essa é a ideia, tá? E o que é esse Open Market que está aqui, ó? Ah, esse aqui, ó, volta um pouquinho mais ali para cima, volta aqui, volta. Aqui, ó, isso aqui, ó, essa negociação aqui que a gente viu de emitir títulos aqui, isso aqui é o Open, isso aqui, ó, essa negociação, essa compra e venda aqui, ó, é chamada de Open Market.
que quer dizer? Quem quer dizer no inglês isso aqui, né? Open Market. Botei 2K. Tem necessidade, né? Open Market. Open Market. Market. Open Market. O que é esse Open Market que está aqui, tá? Esse Open Market, ele é o Open, né? Que é o abrir mercado. Market. Aí faltou o E, né? Burro. Ó, Open Market. Então, o Open Market é o chamado do mercado aberto do Banco Central, que é essa negociação com títulos públicos federais, tá? O Open Market, ele é feito quando eu quero devolver o meu dinheiro para o governo, eu vou lá no Banco Central, que é aquele tesouro direto administrado ali pelo Banco Central, o Banco Central é que vai negociar comigo, ou o Banco Central principalmente negocia com instituições financeiras em geral, tá? Esse nessa parte de Open Market. Então, tem algumas coisas do Open Market que também são reguladas aqui pelo Banco Central. Mas assim, o que eu acredito mesmo que tivesse caído na prova, cairia? Sobre a COMP, que é a norma do Banco Central, e o mercado de câmbio. Mercado de câmbio, o que é o mercado de câmbio? O mercado de câmbio é o mercadejar da moeda estrangeira. Então, assim, o que eu tenho que lembrar é o seguinte, ó, o mercado de câmbio é diferente, ó, esse mercado de câmbio, ele é diferente do quê? Ele é diferente da política de câmbio. O mercado de câmbio é o negociar, o mercadejar da moeda estrangeira. Esse é o mercado de câmbio. Isso aqui tem regras do Bacen. Vou botar mais para cima para vocês enxergarem. Mercado de câmbio tem regras do Bacen. Agora, política de câmbio. Política, tá aqui. Política de câmbio, é coisa de político. Política de câmbio, isso aqui é feito pelo CMN. Gente, isso é importante. Falou de política, CMN é o órgão político. Falou de mercado de câmbio, quem faz a norma é o Banco Central, certo? Tá. Assim, ó, quem autoriza uma instituição financeira a funcionar? Quem autoriza, é bom saber isso aqui porque já caiu em prova isso aqui um tempo atrás, tá? Quem autoriza aqui, ó, vou marcar aqui nessa caixinha, ó. Quem autoriza uma instituição financeira nacional, ou seja, um banco daqui, alguém que vai formar uma nova instituição financeira. Quem autoriza é o Banco Central, ele autoriza o funcionamento. Agora, se for uma instituição financeira estrangeira, o banco venezuelano, cubano, americano, um outro banco de um outro país quer se instalar aqui no Brasil, tá? Para que isso aconteça, é necessário um decreto do Poder Executivo Nacional, um decreto do Presidente da República, tá? Eu até já tenho que tomar um certo cuidado, porque eu já vi umas bobagens na internet aí de gente interpretando uma outra legislação ali, dizendo que não é decreto do Poder Executivo mais, que é o Banco Central que também faz essa parte. Não é, tá? Não é. A gente não pode interpretar errado uma lei. Então, continua sendo, se é um banco estrangeiro, uma instituição financeira estrangeira, continua sendo decreto do Poder Executivo, tá? Vamos lá, depósito compulsório. Já falei o que era, redesconto, já falei o que era, Open Market, mercado aberto, compra e venda, aqui ficou mais legalzinho, né? Operações de Open Market, mercado aberto, compra e venda de títulos públicos federais, tá? Esses títulos públicos federais, só pra gente colocar aqui, ó, eles têm uns nomes específicos, tá? Que são, por exemplo, ó, letras do Tesouro Nacional, notas do Tesouro Nacional, tá? Depois a gente vai ver mais detalhes ali dentro do nosso tempo, alguma diferença entre elas, tá? Então eles têm esses nomezinhos aqui, de acordo com as características deles. Mercado primário, ok, mercado primário, tesouro direto, tá aqui que eu tinha falado, ó, tesouro direto. Mercado primário. Agora, assim, ó, com relação ao mercado primário e mercado secundário, eu não quero que vocês entendam o mercado primário e secundário só aqui. Porque assim, ó, sempre que na prova me aparece lá, mercado primário.
o que é esse mercado chamado de primário? E o que é um chamado de mercado secundário? Tá? O mercado primário é quando os títulos em si, eles não têm um dono. Tá? Se eles não têm um dono, eles estão entrando no mercado primário, qualquer título que seja, tá? Qualquer título, seja uma ação, seja um título público, esse título ele não tem um nome, não foi registrado ninguém ainda para ele. Então ele está no mercado chamado de mercado primário, ok? Agora, no momento em que esse título já foi negociado, eu comprei uma ação. Se eu comprei uma ação e eu quero revender, o meu nome já estava lá na ação. Então, quando eu revendo, eu passo para uma outra pessoa. Então, ele já tinha um dono, que era eu. Então, eu sendo o dono, quer dizer que essa ação eu estou negociando pela segunda vez. E isso é chamado mercado secundário. Não é uma ação, não é um título que eu sou o primeiro a comprar. Não é uma coisa nova, tá? Tem a ver com ser novo, né? Esse aqui, ó, no mercado primário é algo novo. Vou até colocar aqui em cima, aqui, ó. É uma coisa nova, é algo novo. Mercado primário é algo novo que está saindo. Mercado secundário é algo que já tem dono e que vai passar para uma segunda mão. E quando passar para outra mão vira terciário? Não, continua secundário, sempre secundário, tá? Ele vai passando secundário, secundário, secundário. Essa é a ideia aqui, ok? Então tudo no sistema financeiro, mercado primário não tem dono, mercado secundário tem dono. Ok. Gente, consequências da política monetária. Esse aqui é mais complicadinho para a gente ver em formato resumo, tá? Mas é uma ideia básica aqui de que, assim, ó, se tudo isso aqui trabalha com política monetária, ou seja, isso aqui é execução do Bacen. Sempre lembrando, CMN faz regra, Banco Central executa. O Banco Central, como é que ele se utiliza da política monetária? Ele se utiliza de instrumentos. Quais são os 4 instrumentos? Vocês têm os 4 instrumentos aqui em cima, ó. Aqui no materialzinho de vocês têm aqui, ó, os 4 instrumentos, ó. Instrumentos clássicos de política monetária, tá? Do Bacen. Então, que é o compulsório, o redesconto, o open market, que a gente já tinha marcado, e controle e seleção de crédito, que está aqui embaixo, ok? Tá? Esses são os instrumentos clássicos. Os 3 primeiros são os maiores. Então, assim, ó, quando eu trato nesses aqui, compulsório, redesconto, open market e controle e seleção de crédito, quando o Banco Central mexe nisso, ele está querendo mexer no quê? Na liquidez da economia. Quando o Banco Central ele aplica essa parte desses instrumentos de política monetária, ele quer colocar dinheiro na economia ou tirar dinheiro da economia. Por quê? Porque quando se coloca dinheiro na economia, é aquela ideia, eu vou colocar muito dinheiro na mão das pessoas, nas mãos dos bancos. Então, se as pessoas têm muito dinheiro, o que elas fazem? Compram. E quando as pessoas compram, gera inflação. Quando elas compram demais, isso gera inflação. Quando elas têm muito dinheiro, isso gera inflação. Então, o problema é nós termos muito dinheiro, né? Esse é um problema grave. Mas tudo bem. Vamos lá, eu queria ter mais, né? Então, assim, esses 4 instrumentos de política monetária, o compulsório, redesconto, open market e controle e seleção de crédito, são os instrumentos que o Banco Central utiliza. Esse quadrinho nada mais é do que dizer o seguinte, olha, se aumentar o compulsório, só como exemplo aqui, ó, aumenta o compulsório. Então aquele compulsório que era de cada R$100, ia uma partezinha para a instituição, uma partezinha aqui, ó, ficaria para a instituição financeira, e outra parte é enviada para o Bacen, né? Agora, se pegar, e o que diz ali, ó, aumentar o compulsório. O que é aumentar o compulsório? Mais dinheiro vem para o Banco Central. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, esse compulsório, para começar, o compulsório pode ser de até 100%. Caiu numa prova uma vez dizendo que o compulsório tinha que ser poderia ser de até 100% do dinheiro. Vamos dizer assim, ó,
O Banco Central determinou que a partir de agora 100% do dinheiro, 100% vai ir para ele. Não vai ficar nada na mão da instituição financeira para emprestar. O que o Banco Central está querendo dizer com isso? Olha, instituição financeira, você não vai ficar com nada para emprestar, vai ficar sem dinheiro e se o banco não empresta, a gente não pega dinheiro. E se a gente não tem dinheiro, a gente não compra. E se a gente não compra, a gente não gera inflação. Olha, veja o que o Banco Central está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, quando eu não tenho dinheiro, eu não compro. Então ele aumenta o compulsório, olha o que diz na tabelinha, né? Vamos lá interpretar a tabelinha. Quando ele aumenta o compulsório, que eu botei aqui de 100%, ele vai fazer o que com a liquidez na economia, com a quantidade de dinheiro? Vai diminuir a quantidade de dinheiro, porque a taxa do compulsório está cara. Está cara. O banco não fica com dinheiro para emprestar. Então, nesse caso, vai diminuir a liquidez porque o banco não vai emprestar e eu vou ter menos dinheiro na mão. Isso reduz a liquidez da economia de uma maneira geral, tá? Agora, se reduz a liquidez, também vai reduzir a inflação, porque eu não vou gerar inflação comprando. Agora, existe um problema. Vai reduzir o que a gente chama de PIB, que é o Produto Interno Bruto, que basicamente é um somatório da quantidade de produtos e serviços que são gerados. Seria mais ou menos a ideia de que como é que eu vou gerar alguma coisa de bem, como é que eu vou gerar serviços e produtos se eu não tenho renda nenhuma, se eu não tenho nada na minha mão. Então eu não consigo gerar alguma coisa, eu não consigo negociar sem dinheiro, sem essa parte. Então, nesse caso, o Produto Interno Bruto, a quantidade de serviços e bens que são produzidos na economia em um determinado prazo específico, tá? Essa seria a ideia. E se eu não tenho dinheiro, provavelmente eu vou produzir menos. Essa é a grande ideia, tá? Então deem uma olhadinha nessa tabelinha aqui, qualquer coisa vocês podem me avisar nos comentários ou me avisar se tem alguma dúvida ainda com relação a isso, tá? E aí, qualquer assunto também do próprio material que vocês tenham dúvidas, me avisem, que às vezes a gente consegue fazer um outro videozinho só explicando aquele ponto mais específico, certo? Ok? Então, gente, nós vamos fechar por aqui e na próxima aula a gente continua na parte de Comitê de Política Monetária. Se inscreva no canal, deixa o seu like e eu fico muito agradecido. Tá bom, gente? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, até mais!